Olá! Hoje vamos falar sobre um tema de grande relevância que são os derrames pleurais. O derrame pleural é um diagnóstico sindrômico, visto que ele apresenta inúmeras causas possíveis. Para a gente iniciar então essa aula, vamos fazer uma breve revisão da anatomia da pleura, da histologia e de como funciona o sistema de drenagem nesse órgão. A pleura é composta por duas camadas, a pleura visceral, que vocês podem observar aqui pela seta, e a pleura parietal. A pleura visceral é a camada da pleura que fica em contato direto com o pulmão, e a pleura parietal é a camada da pleura que fica em contato direto com a parede torácica. Entre elas existe uma espécie de espaço virtual que acumula uma pequena quantidade de líquido. Como é que é formada essa camada? A pleura, ela é uma película muito fina que ela é formada por paredes simples de células do tipo mesotelial, formando um tecido epitelial escamoso. A parede da pleura ela é muito rica em microvilosidades de capilares e, por conta disso, facilita esse processo de difusão de líquidos e, logo, também tem um papel super importante no transporte de solutos. Ela é composta, como vocês podem observar nesse corte histológico aqui na seta, por 5 camadas. Ela tem uma camada superficial mesotelial, que é a membrana basal da pleura, seguida de outras camadas que tem uma camada fina de tecido conjuntivo, tem uma camada externa de elastina, alguns acúmulos de colágeno e uma camada externa também composta de elastina. Não existe um contato direto entre a pleura parietal e visceral. Como eu expliquei previamente, é como se ali existisse um espaço virtual, tendo um acúmulo médio de líquido que varia de 15 a 20 ml. Não é que exista apenas circulando na pleura 15 a 20 ml. Existe um movimento de entrada e saída de líquidos de cerca de 1 litro por dia. Entretanto, esse esquema de influxo e efluxo de líquidos, eles entram numa espécie de equilíbrio, fazendo com que o volume médio que fique acumulado nesse espaço virtual sempre fique em torno de 15 a 20 ml. Esse líquido pleural não é um líquido rico em celularidades. Em média, contém 1.700 células para cada milímetro cúbico de líquido. Para compreender um pouco mais sobre essa questão do equilíbrio desse líquido que fica contido no espaço pleural, é importante a gente saber que o líquido pleural normal, ele surge a partir dos vasos, que são localizados em ambas as pleuras, pleura visceral, pleura parietal, e ele vai fluir entre essas membranas e sair da cavidade pleural através dos vasos linfáticos. E ele pode ter etiologias muito variadas. De uma forma didática, podemos agrupá-los em 2 grandes grupos, que são os transudatos e os exudatos. Explorando um pouco mais os mecanismos que promovem o acúmulo desse líquido, podemos descrever 4 mecanismos principais. Um deles é o aumento da pressão hidrostática, que acontece em capilares e linfáticos. Esse é um mecanismo muito habitual na ocorrência dos derrames pleurais do tipo transudato. Também podemos observar que esse acúmulo pode acontecer por uma diminuição da pressão oncótica, que também é um mecanismo que pode acontecer gerando um derrame pleural do tipo transudato. E podemos ainda ter causas que levem ao aumento da permeabilidade capilar. Geralmente, esse tipo de mecanismo geram derrames pleurais do tipo exudato. E, em geral, estão relacionados com condições inflamatórias e com neoplasias. E também pode acontecer por um aumento da pressão negativa do espaço pleural. Quanto ao quadro clínico, nós podemos ter sintomas relacionados à presença do líquido acumulado nesse espaço pleural, sendo os mais comuns a dor torácica, a dispneia, tosse e uma limitação da expansibilidade pulmonar. E também podemos ter alguns outros sintomas não relacionados à presença do líquido e que estariam associados à doença de base que está levando àquele quadro de derrame pleural. Quanto aos achados ao exame físico, a inspeção do tórax, o principal achado é o abaulamento do hemitórax que está comprometido e
Muitas vezes, dependendo do volume, você pode observar um aumento entre os espaços intercostais. Isso você deve sempre olhar comparativamente o hemitórax com o outro. O hemitórax acometido, quando é um derrame pleural muito volumoso, você consegue observar um distanciamento maior entre os espaços intercostais. Também é possível observar que a expansibilidade torácica ela vai estar diminuída nessa região. Você pode também, a palpação do ictus, observar que esse ictus está desviado, e em derrames muito volumosos você consegue observar inclusive um desvio da traqueia. A palpação, o que você vai ter como achado é uma redução do frêmito vocal ou a ausência completa. Na percussão, o som vai ser maciço ou submaciço sobre a região que tem o acúmulo do líquido. E na ausculta, o murmúrio vesicular ele vai estar reduzido ou abolido, e dependendo da fase de derrame pleural, você pode eventualmente ouvir o som do atrito pleural, aquele som que classicamente é descrito como o som de velcro descolando. Isso você consegue observar na fase de pleurite, no início do processo ou já naquela fase final de resolução, quando quase todo aquele líquido já foi reabsorvido, pois na vigência do quadro no seu ápice, quando tem muito acúmulo, esses folhetos da pleura não vão se tocar e você não irá ouvir, obviamente, esse tipo de som. Quanto ao diagnóstico, o método mais importante é a radiografia do tórax. Ela deve ser feita em 2 incidências, que é PA e perfil, e a depender do volume, você pode também necessitar realizar em decúbito lateral. A necessidade dessa incidência de decúbito lateral é mais para aqueles casos onde há dúvida se aquela imagem realmente está relacionada a um derrame pleural. Porque muitas vezes você observa um velamento do seio costofrênico que pode ser de um volume muito pequeno e aquilo gera uma dúvida. Será que isso realmente é um derrame pleural? Será que eu sou diante de uma pleura espessada, de um quadro já de cicatriz? E qual será o volume estimado desse líquido? Será que tem uma quantia razoável de líquido que vai me permitir fazer uma toracocentese com segurança? Então, quando a gente tem essa dúvida em relação à presença de líquido livre ali na cavidade pleural, a gente solicita uma terceira incidência da radiografia, que é o decúbito lateral do lado acometido. Essa incidência também é conhecida como Laurel. Quando nós temos quantias de cerca de 75 ml de líquido, nós já observamos uma opacificação do recesso costofrênico posterior. E para eu conseguir visualizar que já tenha um velamento numa imagem de radiografia em PA, eu preciso ter pelo menos 175 a 200 ml para que os recessos laterais, os seios costofrênicos estejam velados. Então, aqui nessa imagem, vocês conseguem observar o recesso costofrênico posterior, que está apontado ali por aquela seta azul. Vocês observam que é um volume bem pequeno, que forma uma cúpula, uma concavidade voltada para cima, e nessa mesma radiografia, quando você olha a imagem em PA, você não observa nenhuma alteração. É sempre bom ver esse tipo de imagem, que a gente consegue reforçar com vocês a importância de que a radiografia do tórax precisa ser feita em pelo menos 2 incidências, sempre, porque você pode deixar de observar algumas situações que observaria tendo as 2 incidências disponíveis. Então, de uma forma sucinta, o que a gente pode observar na radiografia do tórax é a opacificação. Também vocês podem ouvir muito o termo velamento do recesso costofrênico ou do seio costofrênico, ambos os termos são corretos. Você também pode ter uma má ou nenhuma visualização da cúpula diafragmática e também pode observar uma opacificação homogênea com uma linha côncava voltada para o sentido do mediastino. Então, aqui nessa imagem, aqui mais à
à esquerda. Essa primeira imagem aqui, nós temos um velamento do seio costofrênico do lado direito e também um velamento do seio costofrênico do lado esquerdo, com uma concavidade voltada para cima em ambos os lados, falando muito a favor da presença de derrame pleural. Aqui na imagem em lateral, vocês também conseguem observar a opacificação do recesso costofrênico posterior. Nessa outra imagem, vocês observam já um derrame pleural volumoso. Observem que há uma opacidade de coloração esbranquiçada que não permite que você visualize outras estruturas ao redor, tá? Então, vocês observem que além disso, além desse aspecto, ela tem também essa questão da concavidade voltada para cima, que fala bastante a favor de que seja realmente líquido e não uma consolidação, por exemplo, tá? Então, vocês conseguem observar aqui nessa imagem ainda que tem um desvio das estruturas aqui do mediastino. Nessa outra imagem, nós temos o que já chamamos de hidropneumotórax, quando a gente tem presença de líquido e de ar dentro da cavidade. Então, aqui vocês observem que tem ar, tá? O pulmão está rechaçado, vocês observem que a estrutura pulmonar rechaçada e o líquido forma um nível. Então, nós chamamos isso de nível hidroaéreo. Essas condições que cursam com derrame pleural mais acúmulo de ar, ou seja, um derrame pleural com pneumotórax associado, que chamamos do hidropneumotórax, demandam necessidade de drenagem torácica. Temos aqui nessa outra imagem também um derrame pleural volumoso, também formando essa imagem da concavidade. Mais uma outra imagem, semelhante, tá? Mas de qualidade bem ruim a imagem. Uma outra imagem também mostrando aqui o derrame pleural. E aqui nessa outra imagem vocês têm uma situação já diferente. É um paciente que vocês observam que tem um velamento aqui completo, uma opacificação completa do hemitórax esquerdo. Mas observem o seguinte detalhe: a traqueia, a coluna de ar da traqueia está desviada para o mesmo lado. Raciocinem que se eu tivesse um derrame pleural, ele estaria fazendo uma compressão e empurrando para o lado oposto. Quando eu tenho uma atelectasia, ou seja, um colabamento, seja de um segmento, do lobo ou às vezes até do pulmão por completo, esse colabamento faz com que as estruturas sejam repuxadas para o mesmo lado. Então, vocês observam aqui nessa imagem, conforme vocês veem ali na seta, a coluna de ar da traqueia está desviada para o mesmo lado da opacidade. Quando vocês visualizarem esse tipo de alteração, vocês não estão diante de um derrame pleural, e sim de uma atelectasia. Nessa outra imagem, nós observamos que tem uma opacificação aqui no hemitórax esquerdo, mas observem o seguinte detalhe: aqui eu consigo visualizar as estruturas que estão aqui por baixo, tá? E um outro detalhe também super importante para diferenciar é a presença do broncograma aéreo. Observem que aqui vocês visualizam o caminho, o traçado da trama brônquica no meio dessa opacidade. E sempre que nós temos uma opacidade com presença de broncograma aéreo, nós conseguimos fechar que trata-se de uma opacidade de padrão acinar, é uma área de consolidação. Então, aqui uma imagem aqui mais aproximada para vocês observarem. Tenho aqui uma opacidade acinar com a presença de broncograma aéreo. Vão acompanhando a imagem pela seta. Aqui também nessa lateral,
uma outra opacidade e vocês conseguem observar aqui a trama brônquica, que a gente chama de broncograma aéreo quando ela é visualizada no meio de uma área de consolidação. Nessa outra imagem temos também a mesma situação que poderia gerar um fator de confundimento com um quadro de derrame pleural. Observamos aqui uma área extensa de opacidade com broncogramas aéreos, bilateralmente aqui nesse caso. Sempre que a gente vai analisar a imagem que vem pra gente em decúbito lateral, sempre que a gente for analisar uma imagem que chegue pra gente em decúbito lateral, o que eu preciso observar é a extensão da lâmina de líquido. Observem aqui na imagem, siga a seta. O paciente está em decúbito, essa é a lâmina de líquido. Essa lâmina de líquido, quando maior que 1 centímetro, indica pra gente que é uma quantidade significativa de líquido. E isso oferece para o médico uma segurança de que ele vai poder fazer uma toracocentese para investigar uma etiologia sem um risco grande de cometer alguma iatrogenia com esse paciente. Uma outra ferramenta que pode auxiliar a diferenciar quando há muita dúvida é a ultrassonografia da parede torácica. Ela consegue reafirmar que existe realmente líquido livre dentro da cavidade pleural. E também se há septações, se esse líquido pleural já está evoluindo para uma outra fase, principalmente quando a gente tem uma suspeita de que seja de origem infecciosa, onde há formação de traves, de fibrose, de cicatrizes e que podem provocar, dependendo da gravidade, inclusive encarceramento de pulmão. A tomografia de tórax, ela somente é útil quando a gente tem a necessidade de avaliar calcificações, um derrame pleural que pode estar com septações, loculado e também para quantificar espessamento de pleura. Como é que a gente realiza então a investigação da etiologia desse derrame? Para essa avaliação é necessário estudar o líquido. E para eu conseguir uma amostra desse material, eu preciso fazer um procedimento clínico que se chama toracocentese. E em algumas situações, além da toracocentese, é necessário proceder a uma biópsia de pleura. Mas essa toracocentese diagnóstica, ela necessita ser realizada realmente em todos os casos? Na verdade, não. A gente vai solicitar ou realizar a toracocentese diagnóstica sempre que estamos diante de um derrame pleural que seja unilateral, que tenha pelo menos mais que 1 centímetro de lâmina de líquido no decúbito lateral, ou que seja um derrame claramente volumoso. E sempre que a gente está diante de um derrame pleural que seja bilateral e eu tenho já uma doença de base que seja compatível com aquele quadro, que gere, por exemplo, um quadro de transudato, como, por exemplo, uma síndrome nefrótica, uma insuficiência renal crônica descompensada, um paciente que tem uma insuficiência hepática crônica, um paciente que tem insuficiência cardíaca congestiva. Então, nessas situações onde há uma doença de base conhecida que justifique a presença daquele derrame, sendo ele bilateral, não há por que fazer uma investigação direcionada, porque há uma justificativa para a presença daquele acúmulo de líquido. Então, nessas situações, a conduta basicamente é tratar a doença de base. Mas, mesmo nesses pacientes que já têm um diagnóstico definido, que tem uma ICC, por exemplo, uma síndrome nefrótica e, eventualmente, não estão tendo melhora do derrame ou melhora apenas de um lado e o outro lado do derrame persiste, mesmo com uma terapêutica otimizada, também merecem ser investigados. Mas sempre é necessário, primeiro, otimizar o tratamento da doença de base e, se não ocorrer melhora, você procede com a investigação.
Além da toracocentese diagnóstica, também pode ser realizada a toracocentese para alívio de sintoma. Essa indicação é feita naqueles pacientes que têm um derrame pleural muito volumoso, que está evoluindo com dispneia mesmo em repouso, dificuldades para se alimentar. Mesmo nessas situações onde o procedimento está sendo feito para alívio sintomático, é necessário que se evite uma remoção de um volume maior que 1.500 ml no mesmo procedimento. Isso porque, ao se remover uma quantidade muito grande, rapidamente, dessa cavidade pleural, o pulmão vai se expandir rapidamente e acaba gerando um edema local. Esse edema local pode gerar um quadro de insuficiência respiratória. Essa situação é chamada de edema de reexpansão pulmonar, e para evitar esse tipo de risco é necessário fazer essa remoção com parcimônia, evitando tirar volumes maiores que esse. Um outro parâmetro, além do volume, é a tosse. Se durante o procedimento de toracocentese o paciente começa a evoluir com uma tosse persistente que não estava apresentando antes, esse procedimento deve ser interrompido, pois é um dos sinais mais precoces de edema de reexpansão pulmonar. Vamos falar então um pouco sobre o estudo do líquido. Um dos pontos mais significativos do estudo do líquido é que ele possibilita que a gente consiga diferenciar se esse líquido é um transudato ou um exudato. Isso é muito importante, porque isso já é um grande divisor de águas que vai auxiliar o médico no processo de investigação. Já que o derrame pleural tem muitas causas, saber direcionar para um desses lados já vai facilitar bastante a investigação. Transudato é aquele acúmulo de líquido que acontece na vigência de um desequilíbrio entre a pressão hidrostática e a pressão oncótica. Esse tipo de situações é visto em diversas doenças, como a insuficiência cardíaca, a cirrose hepática, insuficiência renal crônica, síndrome nefrótica, dentre outras. Já os exudatos são aqueles acúmulos de líquido pleural que acontecem em decorrência de alterações na permeabilidade capilar. Isso é muito visto em infecções e também em quadros de neoplasia. Esse quadro faz uma listagem resumida das principais causas tanto de transudatos quanto de exudatos. Observamos aqui de principais causas de transudato: a insuficiência cardíaca, cirrose hepática, síndrome nefrótica, pacientes em diálise peritoneal, pacientes com desnutrição que evoluem com uma hipoalbuminemia ou uma hipoalbuminemia por algum outro motivo, urinotórax e atelectasia. Já os exudatos, como eu falei, são mais comumente causados por neoplasias e também doenças infecciosas, mas existem outras situações que também podem evoluir com o exudato, como por exemplo a embolia pulmonar e algumas outras doenças mais raras, como a pericardite constritiva, síndrome da veia cava superior e sarcoidose. Após coletarmos uma amostra de líquido pleural, existe uma rotina básica para a investigação desse líquido. São alguns exames que são rotina de serem solicitados nesse material para analisar. Uma parte da análise vai para a bioquímica e uma parte da análise vai para a citologia e outra para a microbiologia. Em relação à análise bioquímica e fisicoquímica, o que vai ser analisado desse líquido? O pH, qual o odor, a cor, o aspecto, vai ser mensurado ainda a glicose, DHL, proteínas totais, e se houver uma suspeita de tuberculose, é solicitado também o ADA, que é a adenosina deaminase. Em relação à análise citológica, é solicitado a contagem total de leucócitos, contagem total de hemácias, a contagem diferencial dos leucócitos, o percentual de células mesoteliais e também a citologia oncótica. Em relação à microbiologia, é solicitada a bacterioscopia, que é o GRAM, para avaliar se são bactérias gram-positivas ou se existem bactérias gram-negativas naquela amostra. É feita ainda a baciloscopia para pesquisa de bacilo resistente, cultura para bactérias aeróbias, anaeróbias,
com antibiograma e cultura para micobactérias quando há suspeita de tuberculose ou alguma micobacteriose não tuberculosa. É importante lembrar ainda que, ao realizar uma toracocentese diagnóstica, não é apenas o líquido pleural que vai ser analisado para a gente poder chegar a essa conclusão de que se trata de um transudato ou exudato. A gente também precisa de uma amostra de sangue para dosagens de proteínas totais e DHL que vão auxiliar na aplicação dos critérios de Light, que são critérios que vão ajudar a gente a distinguir entre transudato e exudato e que vou explicar para vocês um pouquinho mais à frente. Os critérios de Light são alguns parâmetros clínicos que nos auxiliam a diferenciar entre transudato e exudato. São critérios que já foram extensamente validados em vários estudos, já foram feitas várias tentativas de criar novos métodos, novos critérios, novos parâmetros, mas até então nenhum se mostrou superior aos critérios de Light para auxiliar nessa diferenciação. E os critérios levam em consideração 3 fatores: a relação entre a proteína do líquido na pleura e no soro, a relação entre o DHL presente na pleura e no soro e a proporção de DHL no líquido pleural em relação ao soro. Então, para a gente fazer essa classificação, a gente utiliza para a gente poder fazer essa avaliação, a gente utiliza um método super simples. A gente, por exemplo, para avaliar a relação entre a proteína do líquido pleural e no soro, basta que você divida o valor que foi encontrado de proteína total no líquido pleural e no soro. Se esse valor for menor ou igual a 0,5, faz a gente suspeitar mais fortemente de um transudato. Fazendo a relação também entre o DHL, eu divido o DHL que eu encontrei no líquido pleural pelo DHL que eu encontrei no soro. Se esse valor for menor ou igual a 0,6, faz eu suspeitar mais fortemente de um transudato. E se o DHL no líquido pleural for mais que 2/3 do limite superior estabelecido no soro, a gente também vai suspeitar mais fortemente de um exudato. Se eu tiver qualquer um dos 3 critérios de exudato, já é suficiente para eu caracterizar. Eu não preciso ter os 3 critérios compatíveis com exudato para isso. E se eu tiver os 3 critérios de transudato, eu caracterizo como sendo transudato. Se, por exemplo, a minha relação entre a proteína do líquido pleural e sérica for menor que 0,5, a relação entre o DHL no líquido pleural e no soro for menor que 0,6, mas eu não preencher o 3º critério, eu já não consigo caracterizar como um transudato. Vamos colocar isso em exemplos práticos. Nesse primeiro exemplo, temos um paciente que é idoso, portador de insuficiência cardíaca e que tem um derrame pleural bilateral, mas esse derrame está pouco responsivo aos diuréticos, mesmo após a terapia otimizada, já tem 72 horas e aquele derrame pleural está persistindo. Então, optaram por realizar uma toracocentese diagnóstica para avaliar se havia alguma outra causa associada com esse derrame pleural. Então, vamos ver o resultado dos exames desse paciente. Temos aqui os resultados no líquido pleural e do sangue. Proteínas totais no líquido de 2,2 e no sangue 6,6. Aqui a gente já pode fazer a relação de proteína no líquido e no sangue, dividindo uma pela outra. 2,2 dividido por 6,6, que deu o valor de 0,33, menor do que o 0,5. Vamos avaliar então a questão do DHL. O DHL na pleura foi de 120 e no sangue 300. 120 dividido por 300, a relação deu um valor de 0,4, então menor que o 0,6. E em relação ao 3º critério, o valor do limite superior no sangue é de 360
e o valor pleural foi inferior a 2/3 desse limite. Basicamente, o que você precisaria fazer é dividir esse valor por 3 e, no caso, 2/3 daria aqui 240. Então, como esse valor foi inferior a 240, ou seja, inferior a 2/3 do limite superior, então esse terceiro critério também não foi preenchido para exudato. Como nós temos os 3 critérios de transudato, fechamos que realmente trata-se de um transudato. Então, a etiologia provavelmente é realmente relacionada à própria insuficiência cardíaca, que provavelmente não compensou por algum outro motivo. Ou ainda pode ter alguma outra causa de transudato associado àquele quadro de insuficiência cardíaca que esteja favorecendo com que esse líquido persista. E aí seria o caso de investigar outras causas de transudato. Nesse quadro, temos aqui um fluxograma simplificado de como deve ser feito o procedimento, o raciocínio clínico após a realização da toraxentese diagnóstica. Fiz a toraxentese, solicitei toda aquela rotina que é feita para o líquido pleural, aplico os critérios de Light para eu conseguir diferenciar se eu estou diante de um exudato ou de um transudato. Se, a partir dessa aplicação dos critérios, eu observei que trata-se de um transudato, eu vou pensar e investigar basicamente essas causas específicas. Então, as mais comuns, a insuficiência cardíaca, a insuficiência renal, síndrome nefrótica, cirrose hepática, ou mixedema por conta de uma crise tiroidiana. E se, a partir dessa avaliação inicial, eu observar que, na verdade, eu sou diante de um exudato, o próximo passo é eu avaliar que tipo de célula está mais predominante nesse exudato. Eu tenho mais linfomononucleares ou polimorfonucleares? Se a partir da minha análise da citometria eu observar que tem um predomínio de linfomononucleares, a principal suspeita é que possa ser tuberculose, um quadro de neoplasia, mas também podemos observar em colagenoses e em pacientes que têm um quadro de embolia pulmonar evoluindo com derrame. Já aqueles casos onde eu observo que o predomínio é de polimorfonucleares, eu vou pensar mais fortemente que eu esteja diante de um derrame pleural parapneumônico. Quando eu observo a presença já na análise macroscópica de um derrame purulento, eu já posso imediatamente classificá-lo como empiema, independente de qualquer análise. O aspecto do líquido também pode fornecer para quem está avaliando algumas pistas. Por exemplo, um líquido que vem com esse aspecto serohemático fala muito a favor de um derrame pleural de origem neoplásica. Claro que também eu posso obter um líquido com esse aspecto por algum acidente de punção no momento da toraxentese. A diferenciação entre um líquido que está serohemático por conta de um acidente de punção e um líquido que é serohemático mesmo pela sua constituição, por ser um derrame neoplásico, pode ser feita através da contagem de hemácias. Contagem de hemácias que são muito elevadas falam mais a favor de acidentes de punção. Se eu observo um líquido de aspecto muito leitoso, a gente vai suspeitar de um quilotórax. A principal causa de quilotórax são lesões do ducto torácico. Já se eu observo um derrame pleural com aspecto amarelo-citrino, é um leque maior de possibilidades. Tuberculose e mesmo os transudatos podem ter esse aspecto amarelo-citrino. Já quando eu observo um líquido pleural de coloração enegrecida, existe uma grande associação de metástase pleural de melanoma. Os melanomas, quando geram metástases pleurais, acabam promovendo essa coloração enegrecida para o líquido pleural. A turbidez também fornece para a gente informações importantes. O habitual é que esse líquido não seja turvo, que ele tenha uma transparência, assim como a urina. E se esse líquido ele vem turvo, já chama a atenção de que se trata de um derrame parapneumônico
provavelmente um derrame parapneumônico mais complicado. A análise do pH, ela vai auxiliar na avaliação de gravidade de derrames parapneumônicos e também de derrames neoplásicos. Sempre que a gente observa um pH muito baixo na vigência de um derrame pleural parapneumônico, indica, via de regra, uma possibilidade de que esse líquido precise ser drenado. E pHs abaixo de 7,2 em pacientes que tenham neoplasia, que seja um derrame neoplásico, tem uma função prognóstica. Geralmente, nesses pacientes com esse perfil, o prognóstico acaba sendo mais reservado. A avaliação da glicose no líquido pleural, ela vai auxiliar principalmente naqueles casos onde a gente suspeita de infecção. Na presença de níveis muito baixos de glicose, que seriam níveis abaixo de 60, fazem a gente ter uma suspeição mais forte de que se trate de um derrame parapneumônico, pois essas bactérias poderiam estar fazendo o consumo dessa glicose localmente. Existem algumas causas menos comuns para que essa glicose esteja baixa. Hemotórax, tuberculose, apesar de que nem sempre isso vai acontecer. Também pode eventualmente acontecer numa pleurite reumatoide, na síndrome de Churg-Strauss e também na pleurite lúpica. O DHL, que é a desidrogenase lática, ele vai se correlacionar com o grau de inflamação na pleura. E ele deve ser medido toda vez que uma nova amostra for colhida. Se a avaliação dessas novas amostras me mostrar que está tendo um aumento progressivo dos valores de DHL, vai acabar me sugerindo que uma piora do processo inflamatório está acontecendo. Dessa forma, um diagnóstico definitivo deve ser pesquisado de forma mais agressiva e acelerada. Ao contrário, se esse nível de DHL vem diminuindo progressivamente, é um sinal de que possa estar havendo melhora clínica por conta da melhora do processo inflamatório local. Então, abordagens menos agressivas podem ser necessárias ou consideradas de acordo com cada caso. Os testes oncológicos no líquido pleural, aqui eu me refiro mais especificamente à citologia oncótica e não a marcadores tumorais, são de grande valia para a investigação de metástase para a pleura. Então, uma análise citológica com uma boa amostra, bem feita, pode estabelecer o diagnóstico de até 70% dos casos de metástase para a pleura em pacientes que têm um adenocarcinoma. Então, é de grande relevância que essas amostras também sejam encaminhadas para a citologia oncótica. Uma informação muito importante em relação à investigação da tuberculose pleural é que a baciloscopia do líquido, a cultura do líquido, elas têm uma sensibilidade baixa. Então, menos de 40% dos pacientes que estão com tuberculose pleural vão ter uma cultura positiva. Dessa forma, a gente precisa ter outros meios que vão nos auxiliar a estabelecer o diagnóstico nesses pacientes. A biópsia de pleura, ela é mandatória. Sempre que você vai fazer uma toracentese em um paciente que você suspeita que tenha tuberculose, é mandatório realizar em concomitância uma biópsia da pleura. Essa biópsia da pleura, ela aumenta muito a chance da gente conseguir fazer o diagnóstico quando ela consegue visualizar o bacilo naquele tecido, ou mesmo dando pistas indiretas de que realmente trata-se de tuberculose, como, por exemplo, a visualização de áreas de necrose, granulomas caseosos, que vão indicar para a gente a possibilidade de TB. Outra ferramenta que também pode ser usada é a dosagem do ADA, que, quando em valores acima de 40, somados a uma história clínica compatível, podem nos auxiliar também a fechar o diagnóstico. A dosagem do interferon gama também pode ser um fator relevante, só que não é um exame que é amplamente disponível, principalmente na rede pública. A gente consideraria relevante valores de interferon gama dosados no líquido superiores a 140. Já o teste molecular rápido
para TB no líquido pleural também pode ser realizado, mas assim como a baciloscopia e a cultura, tem uma sensibilidade e uma positividade baixa, mesmo em casos que realmente são tuberculose. Existem outros exames que já não fazem parte da rotina habitual e que devem ser solicitados naqueles exames, naqueles pacientes em que já foram investigadas várias causas e essa causa ainda não foi determinada. Um desses exames é a amilase. Sempre que a gente observa níveis muito elevados de amilases, temos que suspeitar que esse paciente possa estar com alguma doença pancreática e esse derrame pleural possa estar associado a uma doença pancreática. Ruptura de esôfago também faz com que haja elevação da amilase. E, via de regra, é solicitado quando há algum sintoma clínico relevante ou alguma história sugestiva de quadro abdominal ou de dor retroesternal que sugiram uma dessas duas possibilidades. Se após toda essa avaliação inicial não se obter um diagnóstico evidente, é necessário que se avalie a possibilidade de embolia pulmonar. Se esse diagnóstico permanece incerto, a gente precisa considerar alguns exames mais invasivos, como a toracoscopia, que vai avaliar esse espaço pleural, visualizar se vê alguma área diferente lá naquele tecido pleural e fazer uma biópsia mais direcionada, guiada. Também pode-se fazer uma biópsia da pleura por agulha ou mesmo uma biópsia pleural aberta, a depender da situação, do quadro analisado já de uma forma mais individual. Até então a gente vem falando muito da toracocentese, que é uma punção para poder fazer uma retirada de líquido, uma punção feita com agulha. E é importante a gente saber que em algumas situações esses pacientes vão precisar ser drenados. A drenagem torácica ela é indicada em algumas situações muito específicas. Sempre que eu tenho um paciente que tenha um hemotórax, um empiema, um derrame parapneumônico complicado, preciso que esses pacientes sejam tratados com drenagem torácica. Se esse paciente também tem um derrame pleural que é muito volumoso, que ocupa mais de 2/3 de um hemitórax, deve-se considerar a necessidade de fazer a drenagem torácica, particularmente em pacientes que tenham esse derrame pleural de origem infecciosa. Isso porque a gente tem que pensar que derrames pleurais infecciosos, eles formam trabéculas, eles formam loculações que podem deixar sequelas ali naquele espaço, diminuir a expansibilidade pulmonar no futuro e podendo deixar alguma sequela clínica para esse paciente. Hidropneumotórax também sempre precisa ser drenado. Então, essas são as situações que habitualmente indicariam a drenagem torácica na vigência de um derrame pleural. Eu citei para vocês então aqui a questão do derrame parapneumônico complicado. Mas o que vem a ser esse derrame complicado? Como eu vou saber se esse derrame parapneumônico é complicado ou se eu posso tratá-lo sem drenar? Essa classificação ela se baseia em critérios que envolvem o aspecto do líquido e algumas análises laboratoriais. O derrame complicado, via de regra, ele tem aquela amostra mais turva e em relação à análise laboratorial, tem um pH mais baixo, valores de DHL muito altos, geralmente acima de 1000, um consumo grande de glicose, valores de glicose geralmente abaixo de 40, podendo ter bactérias no GRAM ou uma cultura positiva. Se a gente encontra essas características numa análise do líquido, pensando num derrame parapneumônico, a gente considera ele como um derrame complicado. E aí a gente já deve considerar a questão de drenagem torácica por conta dessa questão de evitar trabeculações e evitar complicações pleurais nesse local. Formação de empiema ou lojas de secreção purulenta que vão sendo formadas quando essas trabeculações de fibrina vão se formando no derrame complicado.
De forma bem sucinta, essa foi a explanação sobre esse tema de derrames pleurais. Fico à disposição para dúvidas, seja por WhatsApp, seja por e-mail. E o material de referência que vocês vão estudar é o mesmo que nós já estamos recomendando desde o início do semestre, que é o Guia Ambulatorial da Escola Paulista de Medicina de Pneumologia. Vocês podem estudar por esse livro e também realizar os exercícios que foram propostos pela professora Luciana na plataforma. Até mais!